A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa tarde, dizendo assim: entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois nós pulamos para o 42, que diz assim: e exclamou em alta voz, Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre o rosário ele é uma oração bíblica, inspirada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, diz que o homem, ele é santificado de duas formas: através da oração e da palavra de Deus. A partir do momento que você abre a palavra e você coloca os seus olhos sobre o texto e que você lê esse texto, você entra em santidade. Você entra num processo de santificação e você é santificado pela leitura da palavra de Deus. Nós somos santificados através da oração. Quando nós elevamos o nosso coração a Deus, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós já estamos em oração. Se você pensar em Deus, você já entrou em oração. Você entrou no desejo de comunhão com o Senhor, a familiaridade com Deus, dizia São João Crisóstomo. A oração é esse colóquio com o Senhor. E a base do Santo Rosário é justamente essas duas coisas. É a oração e a palavra. Essa base que São Paulo está dizendo em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, que o homem é santificado através da oração e da palavra de Deus. Quando você reza o Santo Rosário, você está rezando a palavra de Deus. Você está voltando a um momento crucial na história da nossa salvação, aonde o arcanjo saudou a bem-aventurada Virgem Maria. Diz São Bernardo de Claraval que toda a criação esperou silenciosamente. Quando o arcanjo sauda a Virgem Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Os padres da igreja vão colocar que o arcanjo está dizendo: o Senhor é contigo muito mais do que é comigo. É o arcanjo Gabriel que está dizendo. E o arcanjo Gabriel está sendo apenas um portador da Santíssima Trindade. Porque o arcanjo Gabriel foi enviado. A Sagrada Escritura diz que ele foi enviado a uma cidade de Nazaré. Ele foi enviado a uma virgem de Nazaré. Ele tem uma missão. E quando ele chega para saudar a bem-aventurada Virgem Maria, ele está trazendo um oráculo, ele está trazendo um mistério guardado desde toda a eternidade. Aquela menina, aproximadamente de 15 anos a 14, tem uma promessa na vida dela. Ela não vai ser apenas uma profetisa, Míria, como foi a irmã de Moisés. Ela não vai ser apenas como uma grande juíza, como foi Débora. Ela não vai ser como Judite, uma mulher valente que enfrentou e arrancou a cabeça de um general. E o inimigo foi vencido.
Esta mulher tem uma missão por excelência. Existe uma carga espiritual, existe uma profecia que está para se cumprir na vida dela. A profecia de Gênesis 3,15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas ao calcanhar. Esta mulher tem uma profecia que toda a história depende do sim dela. O céu se inclina para ela quando o arcanjo sauda ela. Bonito a pintura que Leonardo da Vinci pintou. E quando ele pinta o arcanjo Gabriel saudando Nossa Senhora, ele coloca como que o anjo tivesse fazendo uma reverência, como se ele estivesse se ajoelhando e fazendo uma reverência, saudando ela, e ele está dizendo para ela: bem-aventurada és tu, cheia de graça, o Senhor é contigo muito mais do que é comigo, porque comigo, Ele é meu Criador, mas contigo Ele não é só o seu Criador, mas você será a mãe do Senhor, será a mãe do Verbo encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Então o arcanjo sauda com uma saudação que nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum sacerdote do Antigo Testamento, nenhum patriarca do Antigo Testamento é saudada. Orígenes destaca que esta saudação é exclusiva para a bem-aventurada Virgem Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. No latim, ave gratia plena, ela está na plenitude, cheia, repleta do Espírito Santo. E todas as vezes que nós rezamos uma Ave Maria, ou quando nós rezamos o rosário, nós não estamos apenas rezando, mas nós estamos fazendo memória daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos dizendo que através de Eva, o pecado entrou no mundo através de Eva e Adão, mas agora através da Virgem Maria, o nó foi desatado. Eva que caiu pela sua desobediência a Deus, a Virgem Maria agora, ela então desata o nó através da sua obediência. Eva que foi seduzida pela serpente, a Virgem Maria que é seduzida pelo céu, pelo poder de Deus. E a Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 1, versículo 35, que a sombra do Deus Onipotente envolveu ela. Ela foi envolvida pelo poder do Espírito Santo e concebeu pelo poder do Espírito Santo. E por isso que quando a gente reza a Ave Maria, nós estamos declarando que o reino de Satanás caiu por terra. Porque quando a Virgem Maria, ela dá o seu sim, quando ela diz em Lucas capítulo 1, versículo 38, faça-se em mim segundo a tua palavra, quando ela diz o sim ao Senhor, então naquele momento a cabeça da serpente é esmagada, naquele momento o diabo já está perdendo a batalha, naquele momento o inimigo está sendo vencido, e aí então ela vai à casa da sua prima Isabel. Diz o texto em Lucas capítulo 1, versículo 39, que ela foi às pressas.
E quando ela foi às pressas à casa da sua prima Isabel, então que ela saudou, quando ela chega e ela diz, Shalom Adonai, a paz do Senhor, então Isabel sente a glória, ela sente o poder, ela sente uma unção, ela fica repleta, João Batista estremece no seu ventre, então ela sauda, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o teu ventre. E a igreja completa Jesus. Então agora ela está nos montes, nas montanhas de Hebrom, na casa da sua prima Isabel. Ela vai para um lugar elevado, ela vai para um lugar mais retirado, e ela está tão repleta de Deus, que ela começa a cantar o canto magnífico. E aí ela começa a dizer, a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a pobreza de sua serva. Por isso desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Todas as vezes que nós rezamos o rosário, nós estamos proclamando que Nossa Senhora, ela é bem-aventurada, que ela é nossa mãe, e que o diabo foi pisoteado pela Imaculada Conceição. Por isso pode aplaudir para valer a Virgem Maria. Nossa Senhora, quando nós rezamos o Santo Rosário, São Luís Grignon de Montfort, no seu livro O Segredo do Rosário, ele vai falar que um padre jesuíta, quando rezava o rosário, então as pessoas viram que da boca desse padre saía, quando ele rezava uma Ave Maria, saía uma rosa vermelha da sua boca. E quando ele rezava o Pai Nosso, saía uma rosa branca. O Santo Rosário, quando nós rezamos a coroa de rosas, nós estamos coroando Nossa Senhora. Nós estamos coroando ela com rosas que não murcham, que não são rosas perecíveis, mas são rosas incorruptíveis. O poder e a graça da oração, muito mais do que você orar em línguas. Muito mais do que você orar com sua boca, espontaneamente, é a oração do rosário. A igreja vai colocar para nós, São Pio X, que depois da Santa Missa, a oração mais poderosa, ela é o Santo Rosário. É aquela oração que já está organizada pela igreja ao longo dos séculos. É aquela oração que já está estabelecida. É uma oração que quando você reza, você está coroando Nossa Senhora com uma coroa de rosas. Se você reza com fé, porque não basta você apenas rezar, você precisa ter fé. São Luís, no seu livro, vai falar que havia uma pessoa que rezava, e rezava com pouca fé, com pouca devoção, e de repente essa pessoa teve uma visualização, e ela via como que roupas de mendigo, rasgada, farroupilha, e aquelas roupas eram assim porque aquela pessoa rezava com pouca fé. Quando você reza com fé, as roupas são nobres. Quando você reza com fé, você acredita. Você toma posse da graça, da bênção. Você tem uma blindagem. São Luís Grignon de Montfort, ele vai colocar que o rosário é a armadura do cristão, lá de Efésios capítulo 6, versículo 10.
a armadura, uma blindagem, uma arma poderosa contra o poder infernal e o poder do inimigo. Nós temos que tomar posse deste armamento. Essa história, essa peça que aconteceu aqui, é baseada no livro Glória de Maria. E havia aquela pessoa que mesmo que rezava mal rezada a Ave Maria, mas no último momento ela foi preservada. O demônio que vinha para tentar ceifar não conseguiu, e por permissão divina, a outra pessoa que estava em estado de pecado, que não tinha oração, que não tinha um revestimento, o diabo então ceifou, levou. Quantas almas o inimigo tem ceifado, quantas pessoas que não estão revestidas, que não estão protegidas, que não sabem o poder da oração, o que a oração pode fazer. A oração pode mover o céu e a terra. Mesmo uma pessoa que se suicida, que perante a Bíblia, a pessoa que se suicida, ela não tem a salvação. Mas mesmo uma pessoa que se suicida, há relatos na história da igreja de pessoas que foram salvas pela Ave Maria. E tem uma história belíssima de São João Maria Vianney, porque havia um homem que havia se tirado a sua vida, a sua esposa então ficou preocupada e foi até o sacerdote perguntando a respeito do seu esposo, que havia pulado de uma ponte, e aí de repente São João Maria Vianney falou: o seu esposo foi salvo, porque entre a ponte e o chão havia um abismo de esperança. E o seu esposo havia rezado uma Ave Maria, e ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque Deus, ele tem o poder de buscar aquela pessoa que está na lama, aquela pessoa que está na sarjeta, aquela pessoa que está no fundo do poço, aquela pessoa que já não tem mais esperança de vida, que quando ela olha para a sua história, talvez ela fala: a única coisa que me resta é tirar a minha vida. Eu estava esse ano na Canção Nova, e lá veio um homem partilhar comigo, e ele falou que ele entrou em uma dívida de 140 mil reais, e ele não conseguia pagar essa dívida, ele não conseguia, e ele se desesperou. Porque às vezes o desespero bate na nossa porta, às vezes a gente olha para a nossa vida e nós olhamos que o nosso problema é maior. Nós olhamos às vezes que o nosso problema, ele parece ser maior, gigante, que não vai conseguir resolver. E aquele homem então, partilhando comigo, ele falou: a única coisa que veio na minha mente foi: eu vou colocar um fim na minha vida. Então ele sobe no andar de cima da sua casa, ele pega uma corda, ele amarra na cumieira da casa, ele coloca então a corda, e ele coloca a cabeça na corda, e quando ele vai pular, ele tem um lapso de esperança. Então ele pega e diz assim para ele mesmo: mãe, me perdoa. Ele estava falando a respeito não da sua mãe biológica, mas ele estava falando a respeito da sua mãe espiritual, da Virgem Maria. Então ele fala: mãe, me perdoa, e ele pula. E quando ele pula, naquele momento, quando a corda bate para dar o tranco, então de repente o nó foi desatado, ele caiu por terra e recebeu o livramento de morte pela intercessão da Virgem Maria.
A intercessão de Nossa Senhora, que vai buscar os seus filhos no meio da escuridão, que vai buscar o seu filho no meio das trevas, que traz para a luz, que resgata, que faz nova todas as coisas. Às vezes, você chegou aqui, nesse retiro, e a sua vida está talvez dessa forma. Talvez a tua vida está sem sentido. Talvez a tua vida está sem propósito. Talvez você está sem direcionamento. Talvez você não sabe o que fazer da tua vida, da tua história. Mas eu quero falar, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja no meio da escuridão, Deus, Ele vai fazer um impossível na tua vida. Uma mulher uma vez chegou para mim, lá em Belo Horizonte, e ela falou: irmão Trovão, reza por mim, porque eu tenho uma dívida que ela é impagável. Mesmo que eu trabalhe a minha vida inteira, eu não vou conseguir pagar ela. É impagável a minha dívida. Eu rezei por aquela mulher. Com um ano depois eu voltei àquele lugar e aquela mulher veio testemunhar que em menos de um ano, aquela dívida que ela trabalharia a vida toda e não conseguiria pagar, ela pagou em menos de um ano, porque para Deus nada é impossível. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aplaude com força, com coragem. Quando nós rezamos o rosário, a nossa fé aumenta. Quando nós rezamos o rosário, às vezes, mesmo cansado, quando você pega o seu terço, às vezes trabalhou o dia todo, depois foi para a faculdade, e de repente no final da noite você foi rezar um rosário, e de repente você dormiu. Santa Bernadette disse que uma pessoa que está rezando o rosário, e no meio do rosário ela dorme, no meio das suas ave-marias, é como uma criancinha que está no colo da mãe, conversando com a mãe, e ela vai caindo num sono e repousa no colo da mãe e descansa. Você, nesses dias, não está no retiro, você está no colo da mãe, e a mãe quer que você descanse, que você repouse, que você possa sentir, talvez que a tua terra que estava sedenta, ressequida, talvez a tua terra que estava árida, suspirando e almejando pela chuva, pela bênção do Senhor, eis que chegou o dia favorável, o dia que o Senhor preparou para nós. Eis que chegou o dia da promessa, eis que chegou o dia do milagre, eis que chegou o dia da bênção. Você foi conduzido para o deserto. Esses 3 dias são um deserto, fora do mundo, fora das coisas do mundo, em contato profundo com a palavra, oração, novas pessoas, novas amizades, novas perspectivas. Você foi conduzido para o deserto e você está hoje baseado naquela palavra do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16. Te conduzirei ao deserto e falarei ao coração.
e te darei das vinhas do vale de Jacó, e o vale de Jacó será uma porta de esperança. Você entendeu essa passagem? Eu vou explicar ela para você. Te conduzirei ao deserto, falarei ao coração, e te darei das vinhas do vale de Jacó, e o vale de Jacó será uma porta de esperança. Quando nós rezamos o rosário torna uma porta de esperança. O que a palavra de Deus quer dizer com vale de Jacó? Talvez você não sabe, talvez você não tenha um entendimento, mas eu quero levar você para este entendimento das Sagradas Escrituras. O vale de Jacó foi onde um homem chamado Acã, que fazia parte do exército de Josué, lá do período dos juízes, do cerco de Jericó. E aquele homem, então ele pega um objeto, um ídolo, consagrado aos demônios, e ele leva para dentro do exército de Israel. E quando o exército de Israel ele está em peleja, em batalha espiritual e batalha real, então o que acontecia? O exército de Israel começou pessoas morrerem, homens começaram a morrer, e Josué percebeu que tinha alguma coisa errada no seu exército. E o que tinha de errado era que um homem tinha pegado um objeto maldito, que não era consagrado a Deus, e que era consagrado aos ídolos. Então aquele homem, então ele morre, ele é apedrejado no vale de Jacó. E agora o profeta Oséias está dizendo: te conduzirei ao deserto, e falarei ao coração, e te darei das vinhas do vale de Jacó. Ele está dizendo assim: ei, aquele vale onde Acã morreu, e foi o vale da maldição, onde uma pessoa morreu apedrejada, eu vou fazer agora ser o vale da bênção, das vinhas do vale de Jacó. Eu quero dizer para você, Deus vai mudar a sua vida. Talvez você chegou aqui como Acã, talvez você chegou aqui carregando um fardo, carregando uma maldição, mas você vai receber uma graça, e a tua vida será transformada, e você estará então como que no vale de Jacó, que será uma porta de esperança. A tua vida será uma porta de esperança, a tua casa será uma porta de esperança, a tua família será uma porta de esperança. Deus está fazendo nova todas as coisas. Se você está entendendo, dá um glória bem alto e aplaude para valer a palavra. Você não entendeu o que eu falei, mas eu sou um bom professor, vou te dar uma chance. Como um bom pedagogo que sou, eu gosto de dar uma chance no meu aluno. Vocês tiraram 5 e repetiram de ano. Repete para a pessoa que está do seu lado: você repetiu de ano. O irmão Trovão está dizendo que você não passou de ano. Porque eu falei para você, aquele que acredita dá um glória e aplaudir. E aí, calma aí, meu filho. Olha só, então eu falei e você não entendeu direito. Algumas pessoas falaram, todo mundo aplaudiu, mas nem todos falaram, deram glória, acreditaram, tomaram posse, abraçaram
verdadeiramente aquilo que Deus está operando. Então eu vou falar novamente para você entender. Eu estou dizendo que esses dias que você está aqui, Deus está te pegando pela mão, te conduzindo ao deserto, falando ao coração. Ele está te dando das vinhas do vale de Jacó, e Ele está fazendo uma porta de esperança. Ele está mudando a sua vida. Ele está transformando a maldição em bênção, em graça, em vitória. Aquele que crê, dá um glória e aplaude para a minha vida aí. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que fazer com fé. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com fé. Se a gente ora, eu tenho que orar com fé. Quando a gente reza o rosário, a gente precisa rezar com fé. Se você reza com fé, o milagre acontece. A bênção de Deus acontece. Imagina, se você sem rezar já é abençoado, imagine você rezando, irmão. Às vezes nós carregamos o rosário, e o rosário por si só ele tem poder. Quando ele é um rosário abençoado pelo sacerdote. Ele por si só ele tem um poder. É o poder sacramental. É um sacramental, é um sinal profético. A filha do Wagner, esses dias, a Ritinha, estava num ponto de ônibus. E de repente chegou um ladrão, armado, mencionou o assalto e saiu pegando o celular, carteira, tudo de todo mundo. Aquele celular talvez que ainda estava pagando, né? Estava ainda na parcela. Veio o ladrão e... Mas ela estava com um terço e um tal franciscano, um crucifixo. De repente o ladrão, quando chegou nela, ele não rouba ela. É como se ele ficasse paralisado. É como se ele perdesse as forças. Ele roubou todo mundo, mas aquela jovem não foi roubada pelo poder do texto, que ela não estava rezando. Mas ela estava segurando apenas o rosário na mão e com um crucifixo que estava exposto, mas de repente aquele ladrão foi embora e ela não foi assaltada. Imagine se você só por portar o terço, o rosário, está te livrando do laço do caçador, está te livrando da peste perniciosa, do demônio do meio-dia, do laço do passarinheiro. Imagine quando você reza uma Ave Maria, imagine quando você proclama, você reza com fé, acreditando. Quantos milagres, quantos prodígios, apenas nessa oração, Ave Maria. Eu lembro de um testemunho que eu estava em São Paulo, e de repente eu estava no metrô. Estava eu e mais 2 jovens. E de repente a gente pegou e falou, vamos rezar o nosso rosário. E eu puxei o rosário e comecei a rezar no metrô. E aqueles jovens também. Daqui a pouco uma pessoa tira o rosário da bolsa. Daqui a pouco outra pessoa tira, daqui a pouco outra pessoa tira. Quem não tirou, daqui a pouco começou a rezar. E de repente no metrô, lá em São Paulo,
de repente virou um cenáculo mariano no meio do metrô. Nós então professamos a nossa fé e outras pessoas foram contagiadas por essa oração. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Nós precisamos contagiar as pessoas. Às vezes as pessoas nos contagiam. Existe aquela pessoa que chega na sua casa e quando ela sai a planta murcha. Ela chega contagiando tudo. Para dizer que, não dizer assim, chega contaminando. Porque aquela pessoa, você já viu aquela pessoa que quando ela fala, parece que vai te trazendo um desânimo. Só dela se aproximar, você já vai murchando. Mas existe outras pessoas que quando ela olha para você, você tem vontade de sorrir. Você sente uma paz. Você sente um revigorar. Às vezes você está abatido, triste, cabisbaixo, e daqui a pouco você começa a conversar com aquela pessoa e ela de repente, nas palavras dela, ela te levanta, ela te coloca para cima. Porque existem pessoas que são diferentes. Nesses dias que você está aqui, a nossa missão é te colocar para cima, é te levantar, é te erguer, é falar para você que Deus tem um plano na sua vida e que você vai sair daqui vitorioso. Se você crê, então, diga amém e aplaude para valer. É tomar posse da vitória, é tomar posse da graça, é tomar posse da bênção. Quando nós rezamos o rosário, a pessoa se torna assim, mais sorridente, ela tem mais fé, ela tem mais esperança. O ofício do diabo é arrancar a sua esperança. O ofício do diabo é dizer que você não vai conseguir, que você não vai vencer. O ofício do diabo é levar você a não acreditar, não confiar, não tomar posse da bênção. Irmão, tudo que acontece na nossa vida, Deus tira um bem maior. Repete comigo, Deus tira um bem maior. De todo mal, Deus tira um bem maior. Aconteceu esse ano o que eu estou falando para você. De todo mal, Deus tira um bem maior. Nós estávamos em Lagoa da Prata. E de repente a gente estava num parque. E a gente andou para cima, para baixo, conversando, brincando. E tinha aqueles parques de fazer exercício físico. E aí a gente começou a brincar. E nessa brincadeira, sabe o que aconteceu? Eu caí. Eu caí. E o parque estava cheio. E o pior, hoje você cai e o povo está com o celular esperando. Você não só cai, você cai e você é filmado. Você vira meme. Então aquilo que você via só no domingo do Faustão, agora de repente você viraliza na rede social de uma coisa que você não quer. E de repente me filmaram. E o pessoal de repente daqui a pouco começou, o frade caiu. Tem um frade no parque fazendo exercício, caiu do chão e começou. E sabe o que acontece? À noite tinha um momento de oração.
E o rapaz estava falando: irmão, eu acho que não vai dar ninguém hoje. Sabe o que aconteceu? Lotou, porque o pessoal queria saber qual era o frade que tinha caído. Foi uma benção, irmão. O poder de Deus caiu. Deus transformou vidas. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand, my friend? Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez você chegou aqui dessa forma. Talvez você caiu, filmaram, te defamaram, te caluniaram. Talvez você chegou aqui com a sua dignidade destruída, mas eu quero falar para você que Deus está tirando um bem maior e todos verão a promessa de Deus se cumprindo na sua vida e Deus transformando as tuas águas e fazendo ela num vinho novo, uma transformação em Cristo Jesus. E se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém. Aplaude para valer então aí, dá um grito da vitória. Deixa Deus operar nesse retiro. A pregação finalizou. Agora é o melhor momento, que é o momento da oração. Porque a pregação esclarece, mas o que convence é a oração. É a oração que faz a gente enxergar com fé. É a oração que abre os nossos olhos. É a oração que faz a gente ter uma experiência mística com Deus profunda. O irmão, alguns meses atrás ali, aquele irmão, levanta a mão, irmão. A gente um dia, partilhando, conversando, ele veio falar das dificuldades dele, às vezes de acreditar, de crer, às vezes o racional. E a gente ficou batendo um papo, conversamos, partilhamos. Não significa que as dúvidas não continuaram, mas pelo menos foi um clarão. Mas ele estava partilhando hoje, mais cedo, de uma experiência que ele teve com Deus. E ele estava falando não do que me contaram, não do que me disseram, mas ele estava falando agora que ele tinha vivenciado, do que ele tinha experimentado. É isso que nós queremos agora neste retiro.